Então vamos lá, gente. Começando a aula de hoje, falando sobre estequiometria, tá? Essa aula de estequiometria, ela é uma aula muito importante, principalmente para aqueles que desejam fazer os exames, tá? Porque é corriqueiro questões abordando esse tema, esse assunto. Agora, eu peço que vocês, se você não tiver assistido às aulas anteriores sobre massa molecular, massa atômica, massa molar, é, balanceamento, que o faça, porque se você não vai entender a aula de hoje, tá? Porque o pressuposto para a aula de hoje é você ter entendido aquelas definições, aquelas unidades, ok? Então vamos lá. Então, primeiramente, o que a gente vai aprender com essa aula? Né? O que você irá aprender com essa aula, tá bom? O que é estequiometria, tá? Que é o assunto de hoje. E qual é a importância da estequiometria em relação à sociedade, à economia, ao meio ambiente e até à saúde também, tá bom? A gente vai aprender a organizar esses cálculos químicos para a obtenção da resposta desejada, uma vez que esses cálculos químicos demandam organização, tá? São muitos dados, às vezes são muitos dados, às vezes a gente até sabe como fazer o cálculo e até entende, interpreta corretamente a questão ou o problema. Porém, a gente não organizou direito a questão ou os dados e aí a gente se perde com a quantidade de unidades, valores que tem ali no enunciado do problema, tá bom? E também vamos aprender a obter a quantidade de matéria ou massa de uma substância a partir da quantidade de matéria ou massa de outra substância. Estequiometria ela se refere justamente a isso. Como obter a massa de uma substância com base na massa de outra, ou como obter a quantidade de matéria de uma substância com base na quantidade de matéria ou massa de outra substância, que pode ser um reagente ou pode ser um produto, tá bom? Então, definição de estequiometria. Tá? Estequiometria significa o quê? Medir a quantidade de uma substância em relação à quantidade de outra substância em uma reação química, em uma transformação química, em um fenômeno químico. Tá? Então, o que dá para perceber? A gente vai trabalhar com equação química, porque é ela que representa um fenômeno químico. Tá bom? E para que a gente tem que saber estequiometria? Tá? É um conhecimento médico que a gente tem que ter na nossa sociedade. Tá? Para quê? Para a gente ter noção, principalmente em relação ao nosso consumo, em relação às quantidades que a gente consome, seja de um medicamento, seja de um fármaco, seja de um produto de limpeza, seja de um alimento. Isso tudo, a base disso tudo, dessas quantidades, é a estequiometria. Tá? Tem um estudo por trás aí. Então é necessário o quê? Para se conhecer, por exemplo, a prescrição médica de um medicamento. Por exemplo, por que em um determinado momento, tá, se tem por exemplo, de pirona que é 500 miligramas. Por que 500 miligramas? Por que não 200? Por que não 3 gramas? Tá? Essa quantificação ela tem como base a estequiometria, tá? De vários fenômenos que acontecem, por exemplo, dentro do nosso corpo. Tá bom? Se é uma dipirona que a gente injeta ou uma dipirona que a gente consome oralmente, as estequiometrias que está por trás desse medicamento é diferente, porque o medicamento injetado ele vai interagir com plasma sanguíneo, com o sangue. Já o medicamento tomado oralmente, ele vai interagir o que? Com a saliva, né, com o suco gástrico, com várias outras coisas. Então a estequiometria ela vem trabalhar o que? Para que, por exemplo, esse medicamento chegue no local certo onde ele vai agir em uma quantidade que seja eficaz para, no caso, diminuir dores e baixar a temperatura, entre outras coisas, no caso da dipirona, tá? Também para impedir desperdício. No caso desse da dipirona, a gente pode pegar a dipirona mesmo. Se você toma, né, ou se a gente não tivesse um estudo baseado na estequiometria, consumisse o medicamento, tá, que não fosse eficaz, a gente teria o quê? Consumir mais desse medicamento. Isso poderia levar a um desperdício. E não só isso, né? Sendo ineficaz, tudo aquilo que a indústria produziu não ia prestar basicamente para nada.
Tá? Isso na indústria farmacêutica, mas a gente pode pegar isso em vários tipos de indústria, seja de petróleo, seja de plástico, seja de produção de qualquer coisa. Tá? Estequiometria também ela é básica para recomendação de uso de produto. Por exemplo, por que o detergente vem naquela concentração? Certo? Tem detergente que é muito mais concentrado, tem detergente que é menos concentrado. Por que tem essas concentrações diferentes? Isso também tem base de estequiometria. Poder de limpeza, né? O seu poder antibacteriano, certo? Por exemplo, a água sanitária, mesma coisa. Por que a água sanitária tem quantidade de hipoclorito entre 2 e 2,5%? Isso também é baseado na estequiometria. Sabe-se que essa quantidade é uma quantidade ideal, por exemplo, para matar bactéria, certo? E outras coisas aí, tá? E outros micro-organismos patógenos. Então, um exemplo que eu dou, um exemplo clássico, bem simples, que é a produção de amônia, tá? Essa produção de amônia, a estequiometria foi muito importante, porque, para quem não sabe, a amônia é essencial, por exemplo, para fertilizante, certo? E o estudo da estequiometria para a gente obter esse fertilizante, ela é primordial, uma vez que estamos trabalhando com dois gases, nitrogênio e hidrogênio. Hidrogênio é muito inflamável. Nitrogênio tem uma disponibilidade muito grande na atmosfera. Porém, para fazer esses dois reagirem, a gente precisa de quantidade de temperatura muito alta e pressão muito alta. Tá? Então, saber a estequiometria dessa reação, ela importa, no caso, para a produção de amônio, tá? Na escala industrial. Então, como devemos organizar esses cálculos estequiométricos? Ou seja, como que eu faço para organizar os cálculos para que, com base na massa ou quantidade de matéria de uma substância, encontre a massa ou quantidade de matéria de outra substância? Então, a primeira coisa é o quê? A gente tem que saber qual é a equação química. Se eu não souber qual é a equação química, eu não tenho nem como fazer nenhum cálculo. Por quê? Porque esse cálculo está baseado em um fenômeno químico. Então você tem que escrever a equação química. Não tem jeito. Tá? Para trabalhar com a equação química, essa equação química tem que estar o quê? Balanceada. Porque se ela não estiver balanceada, os cálculos vão estar todos errados. Porque a gente contraria, ou nós contrariamos, a lei da conservação das massas. Terceiro, a gente tem que identificar as relações estequiométricas, ou seja, quanto dessa substância eu produzo a outra. É mais ou menos o que a gente já fez anteriormente nas aulas anteriores. Tá? Então vocês vão entender mais ou menos o que é isso que eu estou falando. Quantidade de mols dessa substância para obter certa quantidade de mols de outra substância. Essa quantidade é fixa. Então a gente trabalha com essa quantidade fixa para descobrir a massa ou a quantidade de matéria que pretendemos achar. E determinar a quantidade de matéria de cada substância a partir dos coeficientes estequiométricos. O que são os coeficientes estequiométricos? É basicamente aqueles coeficientes que aparecem na frente da fórmula química, na equação química. Tá? Eu vou explicar isso, vocês vão conseguir enxergar isso. E determinação, se necessário, se for pedido, dos valores de massa e volume das substâncias envolvidas na reação. Por que eu botei volume? Porque volume, basicamente a gente acha volume, alguns exercícios pode aparecer alguns problemas quando a gente está trabalhando com gases. Tá? Então pode aparecer o volume, e aí vocês, se vocês não viram, vejam as aulas anteriores, tá? A gente vai trabalhar com volume molar, ok? Então aqui está um problema, certo? O que baseia esse problema? É um cálculo estequiométrico da quantidade de matéria de uma substância a partir da quantidade de matéria de outra substância. Então a gente sabe quantos que se tem de mol de uma substância e vamos achar quantos que se tem de mol de outra substância. Tá? Então é dado um enunciado, certo? E vamos ler rapidinho. Lembrando o exemplo da obtenção da amônia, calcule a quantidade de matéria do gás nitrogênio N2 necessária para reagir com 12 mols de gás de hidrogênio, formando amônia. Olha, para construir a equação química é interpretação de texto. Certo? Então o que ele pede? Qual que é a quantidade necessária de nitrogênio para reagir com esse? Então, nitrogênio reage com esse e forma esse. Certo? O que dá para perceber aí?
essa substância e essa substância reagem entre si. Logo, elas são o quê? Os reagentes. E forma esse. Essa substância logo é o quê? Produto da reação. Então a equação química ela ficaria como? Assim, tá? N2, como ele fala que é um gás, eu já coloco o estado físico aqui. Hidrogênio também se fala que é um gás, certo? E amônia é um gás também, mas eu não coloquei porque não é informado, mas é um gás, tá? Você poderia colocar ou não. Ok? Vamos lá. Então, para começar, a gente tem que balancear, tá? Como que a gente balanceia? Já vimos em aulas anteriores. Se tem 2 nitrogênios aqui, aqui só tem um, colocamos o 2, fazemos a primeira etapa do balanceamento, e depois, agora temos que acertar o número de hidrogênios. Então, temos a equação balanceada, certo? Se vocês contarem o número de átomos de um lado e do outro, vocês vão ver que é o mesmo, tá? E agora fazemos a relação estequiométrica, ou seja, 1 mol disso, de onde que eu tirei 1 mol, professor? Olha, quando não tem aqui na frente da fórmula química, o número é 1, certo? Então, 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, esse coeficiente aqui estequiométrico, e forma 2 mols de amônia, tá? Então, vejam, a gente já foi na terceira etapa. Primeiro, descobrimos a equação química. Segundo, balanceamos essa equação química. Terceiro, fizemos a relação estequiométrica, certo? Questão molar aqui, de quantos mols precisamos reagir para formar tantos outros mols. Que no caso aqui, 1 mol de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio, formando 2 de amônio. E aí, vamos para a pergunta. O que ele pergunta aqui? Olha, qual é a quantidade de matéria? Quando você vê esse nome quantidade de matéria, já grife, gente. Ele quer saber o quê? Você calcular a quantidade de matéria, ele quer o quê? Quer descobrir qual a quantidade de mols, número de mols do gás nitrogênio. Então, eu boto o Y aqui. Qual é a quantidade de mols de nitrogênio? Quando? Quando esse nitrogênio reage com 12 mols de gás hidrogênio. Então, 12 mols de gás hidrogênio. Coloquei um W aqui só para preencher, porque no caso ele não está perguntando nada acerca da amônia, tá? Então fizemos aí. Agora fica claro o quê? Trabalhar com regra de 3, tá? Já fizemos em aulas anteriores também bastante prática em relação a isso. Então vamos lá. Então, se 1 mol de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio, Y vai reagir com 12. Então, logo, obtemos aí a equação, né, matemática para essa regra de 3. Então, obtemos o quê? Que são necessários 4 mols de nitrogênio para reagir com 12 mols de hidrogênio. Bem tranquila essa questão, tá, gente?